Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Lei Conde. Capítulo 19. Zaqueu recebe Jesus. Próspera e agitada cidade alfandegária e colocada em fértil oásis, Jericó era a passagem obrigatória entre a Judéia e o Além-Jordão. Era ainda centro de cobrança de impostos. Nela vivia o rico, mas odiado Zaqueu, chefe dos publicanos. Para confirmar a exceção de que não é impossível um rico entrar no reino de Deus, Jesus acolhe Zaqueu, que por sua vez recebe-o em sua casa. Antes, o recebera em seu coração. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Vindo do norte e tendo evitado a Samaria, o Senhor fez o caminho mais longo, passando pela Pérea. Necessariamente passa por Jericó. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Arrematara dos romanos o direito de cobrá-los e tinha muitos funcionários à sua disposição. Embora rico, não era aceito pelos judeus mais crentes, mais nacionalistas. Estava à margem da sociedade. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali, pouco se incomodando em aparecer grotesco e cômico aos olhos da sociedade. Era o meio disponível para ter, ao menos à distância, um encontro com alguém especial. Chegando Jesus àquele lugar e, levantando os olhos, viu-o, descobrindo o mistério oculto na profundidade de um gesto simples, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Jesus se autoconvida, porque o chefe dos recebedores de impostos criara um espaço no próprio coração. Procura-o sem manifestar outros interesses. Este espaço podia ser ocupado pelo Senhor. Além disso, tratava-se de um marginalizado, embora rico. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Torna-se um apressado quem recebe a mensagem celeste, de coração aberto. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Cegos pelo preconceito, ficaram à margem do mistério do encontro entre Deus e o coração humano. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres e, se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Assim, sem alardes e mais honestamente que os escrupulosos críticos, ia além dos outros, na observância da lei,
tapando a boca dos murmuradores. Em caso de furtos ou de danos, previa-se apenas a restituição. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Quem acolhe o Salvador está acolhendo a salvação, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do dinheiro emprestado. A preocupação com a vinda do reino de Deus era uma constante na vida dos judeus de todas as camadas. Estava próxima a Páscoa. Acreditava-se que ela era a ocasião propícia quando ele se manifestaria. Para os que o aguardavam impacientemente de um momento para o outro, na sua glória, Jesus conta a chamada parábola dos talentos, inculcando a responsabilidade de cada um em sua concretização lenta e demorada. Entre o presente e a sua manifestação gloriosa, há um período no qual se conta com a colaboração de todos. Ouviam-no falar, entusiasmaram-se com sua mensagem, com sua pessoa. Poderia ser o enviado. Aproximavam-se as festividades pascais, data tida como a escolhida para a manifestação do reinado divino. E como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Contando a parábola, o mestre ajuntou elementos históricos do ano 4 a.C. a respeito de Arquelau, filho de Herodes o Grande, fatos bem conservados na memória popular. Com a morte do pai, ele foi a Roma, pretendendo de lá voltar com o título de rei da Judéia. 50 legados judeus frustraram esse plano. Voltou apenas com o título de tetrarca. Regressando, manifestou sua vingança em feroz repressão. Jesus deu continuidade à sua parábola. O homem ilustre, antes de partir, chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Como sabem, cada mina corresponde a 3 salários. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Ele é violento, maldoso e ambicioso. Seguramente irá explorar e oprimir o povo. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Afinal, deixara seus bens para que fosse aplicado e rendesse. Veio o primeiro e, tremendo ante a imprevista reação do amo, disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, no que não era teu, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo, mais preocupado que o anterior, pois o dinheiro a ele confiado rendeu menos, e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. E disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Receberás menos por menos ter produzido. Veio também outro, seguro de si mesmo, despreocupado, como despreocupadamente tratara os bens do amo. Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste
e ceifas o que não semeaste. Nada perdi, nada ganhei. Deixei as coisas como estavam. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. Faço questão que meus bens não fiquem improdutivos. Por isso os entreguei em tuas mãos, para que os fizesse render. Ele disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem das minas. Replicaram-lhe os que presenciavam a prestação de contas dos diversos servos, achando estranha a decisão do amo: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, respondeu o homem ilustre, a todo o que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Sabem como os ricos, com a riqueza que têm, conseguem maior fortuna. Como os pobres, nada tendo, ficam mais pobres ainda. Assim, o que tem dons recebidos de mim, correspondendo, receberá outros. O que os recebeu, deixando-os improdutivos, o que tem, lhe será tirado, sendo distribuído aos servos mais fiéis. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Com essa parábola, Jesus, embora comparando-se ao pérfido Arquelau, ensinava que entre o reino que iniciava com sua pregação e a manifestação gloriosa, passaria um tempo indeterminado. Este tempo intermediário é de ação e de apostolado. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Últimos dias de Jesus em Jerusalém. Depois da caminhada que teve início em Lucas, capítulo 9, versículo 51, Jesus chega ao final da viagem, Jerusalém. Na Cidade Santa, acontecerá o mistério pascal que, por sinal, é o verdadeiro objetivo do Mestre. Chega-se ao ponto alto da redenção. Antes de ser consumada, o Senhor fará ingresso solene em Jerusalém, entrará em atrito com as autoridades por purificar o templo. Os atritos entre ele e seus adversários crescerão. É predita a destruição de Jerusalém. O Senhor falará da vinda do Filho do Homem. Entrada em Jerusalém. Para entrar em Jerusalém, o Mestre fez o caminho percorrido pelos peregrinos que passavam por Jericó. É recebido festivamente pelo povo e, de mau humor, pelos adversários. São narrados alguns pormenores carregados de significado, terminando com a lamentação sobre a cidade, pelos acontecimentos dolorosos que se avizinhavam. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, 2 povoados bem próximos entre si e distantes uns 3 quilômetros de Jerusalém, junto ou nas encostas do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a esta aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. O animal consagrado a Deus não podia passar anteriormente por julgo. Esse gesto foi melhor compreendido pelos discípulos depois da ressurreição. O reinado do Senhor não era triunfal, mas de serviço e humildade. Em suas recomendações, Jesus continuou:
Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondei-lhes assim: o Senhor precisa dele. Possivelmente o proprietário conhecia o mestre que costumava se hospedar em Betânia, quando ia a Jerusalém. Além disso, era próprio dos reis disporem dos bens dos súditos. Mas o Senhor o faria não em vantagem própria, mas para mostrar com sinais quem ele era. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Jesus é chamado mais uma vez de Senhor, Kyrios, título reservado à divindade. É mais que simples rei. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. Entraria destacadamente no meio do povo como rei, mas como rei pacífico, humilde e servidor. Cumpria-se assim o que fora predito pelo profeta. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Era o gesto característico ao reconhecer alguém rei. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, chegando às portas de Jerusalém, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinha visto. Eram pessoas de todos os lugares que estavam na Cidade Santa para as solenidades pascais, testemunhas dos portentos operados pelo Mestre e que viam agora a predita manifestação de Deus a partir do Monte das Oliveiras. E dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Algo semelhante fora cantado por ocasião do ingresso do Senhor no mundo. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Manifestavam temor de possível reação violenta por parte dos romanos contra o povo. Mas na verdade estavam corroídos pela inveja, não queriam perder o domínio e a autoridade. Ante o pedido dos fariseus, ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Jesus interpretou a reação dos fariseus como uma manifestação a mais do fechamento dos corações aos apelos divinos. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém, sentiu-se tocado pela resistência que fazia aos apelos divinos e chorou sobre ela, dizendo: ah, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode dar a paz. Mas não. Isto está oculto aos teus olhos, pois não queres ver em tua cegueira impenitente. Esquecestes rapidamente o que te fizeram os babilônios. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Com essas palavras, pré-anunciava os dias tristes que a cidade e a sua população viveriam no ano 70, quando Tito a sitiaria, destruindo, aprisionando, matando. Jesus purifica o templo e aí ensina.
Significativamente, Jesus foi tentado pelo demônio no pináculo do templo. Isto equivalia a dizer que ele estava profanado. Agora, a denúncia mais explícita com o ato de purificá-lo. É inevitável a reação dos responsáveis. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Com a anuência e conivência dos responsáveis, vendiam animais e aves aos peregrinos que vinham de longe. Principalmente por ocasião das festividades, milhares de vítimas eram sacrificadas. A maioria dos peregrinos via-se obrigada a comprá-las no templo. A exploração era incontrolada. Jesus não a aceita, principalmente ao ver pessoas humildes serem espoliadas. Disse ele: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Aí encontrava almas famintas da mensagem divina. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. No íntimo, e há muito tempo, já tinham decidido eliminar o Senhor. Mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando o ouvia falar. Temiam que houvesse uma reação popular incontrolável. A multidão estaria mais pronta a seguir Jesus que o comando das autoridades, que nada faziam por ela.